Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 21, versículo 5 e depois dos versículos 8 ao 20. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque, e disse a Abraão: "Manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque." Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: "Não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça." Abraão levantou-se de manhã, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco, pois dizia consigo: "Não quero ver o menino morrer." Assim ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: "Que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo." Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Salmo responsorial retirado do Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Meus filhos, vinde agora e escutai-me, vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual homem que não ama a sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 8, dos versículos 28 ao 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Meditando a palavra de Deus. Jesus, filho de Deus, na região dos Gadarenos, libertou 2 homens possuídos por demônios. Os homens, saindo dos túmulos, agiam com violência. Túmulo, obviamente, lembra morte. Então os 2 homens estavam aprisionados pela força da morte, filha do demônio. Jesus demonstra seu poder e sua soberania sobre o maligno, liberta aqueles homens e ordena que os demônios entrem em uma manada de porcos. Sujeira e impureza, que se afogou no mar, lugar que na Bíblia era morada dos demônios. Daniel 7, versículo 3, Isaías 27, capítulo 1. Os demônios, ao reconhecerem diante de si a presença de Jesus, Filho de Deus, gritam de pavor: "Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" O evangelista já havia mencionado Jesus como Filho de Deus, Mateus capítulo 1, versículo 23 e capítulo 3, versículo 17. Mas esta declaração, tão explícita, até esta passagem, só foi feita pelo demônio no momento das tentações. Mateus capítulo 4, versículo 3, versículo 6. Estamos na parte central do texto, pois os demônios reconhecem a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus. Percebem assim que sua influência está chegando ao fim, antes do tempo, com a chegada do reinado de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 28.
Quando será o tempo final da influência e do poder demoníaco? Na cruz, Jesus derrotou a morte e seu pai. E no julgamento final, a morte e o demônio serão exterminados para sempre. Mateus capítulo 13, versículo 30, versículos 36 ao 43, capítulo 25, versículo 41 e Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.